O nosso entrevistado direto de Brasília, o senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado Federal. O senador Oriovisto Guimarães apresentou no Senado Federal a PEC 46, que trata da reforma tributária. Vamos ouvir a opinião do senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado Federal. Olha, a reforma tributária já é uma preocupação não desse governo. Fazem desde a promulgação da Constituição para cá que todos os governos tentaram fazer uma reforma tributária. Fernando Henrique tentou, Lula nos outros governos que teve tentou, todos os presidentes tentaram fazer a reforma tributária. O próprio Congresso teve iniciativas de várias reformas, que ora foi aprovada na Câmara, ora no Senado, mas nunca conseguimos aprovar uma reforma. E por que é tão difícil aprovar uma reforma? Porque, obviamente, a reforma tributária, ela mexe com a receita do governo federal, ela mexe com a receita dos governos estaduais, ela mexe com a receita de 5.000 e tantos municípios, ela interfere na indústria, ela interfere nos serviços, ela interfere com a agricultura e, por fim, ela interfere com todo cidadão brasileiro que tem que pagar a conta, não é? Então, quando o governo tenta fazer uma reforma, onde ele procura desonerar um setor, por exemplo, desonerar a indústria, mas carregar essa mesma carga que ele está tirando da indústria, ele vai colocar em outro setor, que seria, por exemplo, o setor de serviços, você tem uma confusão nacional. Todas as defesas desses setores vêm ao Congresso, vêm ao Senado, vêm à Câmara dos Deputados e a confusão começa. A indústria fala, os serviços falam, os prefeitos falam, os governadores falam. Então nós temos, se queremos aprovar uma reforma e não ser só mais uma tentativa, temos que fazer algo simples e que atenda a todos. Eu há 2 anos discuto a reforma tributária aqui, conheço bem a PEC 45, como conheço bem a 110, tive inúmeras reuniões que fizemos aqui no Senado sobre isso. Eu posso dizer com tranquilidade o seguinte: essas duas PECs são muito ruins, péssimas. Elas não são capazes de te dar um exemplo prático, como é que fica para você abrir uma fábrica de bicicleta ou para você abrir uma empresa de serviços ou coisa que valha. Onera incrivelmente o setor de serviços, que é o setor que mais cria emprego nesse país. Então nós fizemos uma proposta discutindo com prefeitos, discutindo com governos estaduais, discutindo com os setores da economia, que é a proposta do Simplifica Já. E continuamos trabalhando com essa proposta, conversando com a indústria também, conversando com todo mundo. É uma reforma basicamente que visa o seguinte: nós temos 27 legislações de impostos estaduais. O ICMS, que já é o nosso IVA. O Brasil já tem IVA há muito tempo. Agora, quando nós fazemos 27 legislações, você imagina a loucura que é para uma indústria que trabalha em todos os estados brasileiros. O arcabouço que ela tem que ter de contadores, de advogados, de especialistas para poder atender essas diferenças. Quando você olha para os municípios, você tem 5.000 e tantos municípios no Brasil, cada um tem uma legislação diferente do ISS, Imposto sobre Serviço. Bom, o que nós estamos propondo fundamentalmente? O inferno tributário brasileiro, a grande confusão brasileira, é esse emaranhado todo, não é? Nós estamos propondo uma legislação única para o ICMS, uma legislação única para o ISS, sem alterar a alíquota, sem mexer com a alíquota de ninguém, apenas acabando com a confusão, simplificando a vida de quem quer empreender. Não é? Quanto aos impostos federais, o governo pode simplificar todos eles sem mandar reforma para cá, com legislação infraconstitucional, com portarias do ministro da Fazenda. Já podia ter feito isso há muito tempo. Você conversa com o Everaldo Maciel, que foi chefe da Receita Federal há muitos anos. Ele é o primeiro, ele esteve aqui em comissão discutindo isso aqui no Senado. É só uma questão de regulamentação. Algumas coisas no ICMS precisam ser garantidas também. O crédito que você compensa do ICMS deve ser pelo valor financeiro. Tem que acabar aqueles milhares de tabelas e classificações que deixam o empresário maluco, que não sabe quanto é que vai ser o custo dele, né?
o planejamento tributário chega a interferir na produção da indústria brasileira. Isso é um absurdo, tem que acabar. Então nós estamos fazendo uma coisa simples, uma coisa que todo mundo vai entender e que eu espero sim que seja levada em conta. O governo só fala na 110 e na 45. Contratou o API, né, para ser o homem que vai discutir a reforma, com isso ele já fez a opção por uma. É um começo muito ruim. Tem que ventilar a ideia. Essas duas reformas estão aqui há mais de 2 anos. Uma não foi aprovada na Câmara, a outra não foi aprovada no Senado. O que eles querem insistir com isso? Tem que ter coisa nova, tem que ter alguma... Nós estamos apresentando uma solução viável. Essa é a PEC 4622, que eu assino como autor, mas que na verdade é uma PEC feita pelo movimento Simplifica Já. A opinião do senador Oriovisto Guimarães, do Congresso Nacional, Carlos Nascimento.